Muito bem, caros alunos do MEC, de volta com o seu treinamento, né, aqui no seu universo do mecânico, voltando com o tema Peugeot 307 1.6 16 válvulas, para falar agora sobre esse pequeno carinha aqui, ó. O plug eletrônico, o popular sensor de temperatura do sistema de arrefecimento ou sensor de temperatura do motor. Como ele está linkado diretamente com o módulo da injeção eletrônica, tem a importante função de informar, através da sua variação de resistência elétrica, a temperatura do motor. Claro, o módulo que calcula tudo isso, obviamente, mas é esse carinha aqui, ó, quando varia, tem a variação da resistência elétrica dentro dele, que aí você sabe, pela tensão elétrica, quantos graus está o motor. Simples? Simples, mas de extrema importância para o correto mapeamento do sistema de injeção e ignição eletrônicos do carro. Ok? Vamos então à teoria deste importante sensor. Um sensor do tipo termistor NTC, que tem variação inversamente proporcional, tem como função, além do mapeamento da injeção, os controles do eletroventilador, painel de instrumentos e injeção de partida frio. Então, quando você fala de temperatura do motor, não está falando só para mapear a injeção. Está controlando muito mais coisas. Está controlando o eletroventilador, está controlando partida frio, está dando a informação para o painel de instrumentos, ou seja, é bem mais complexo do que parece, bem mais, né, a fundo, porque é um sensor simples que altera 4 coisas no carro. Mapeia a injeção, marca no painel, liga o ventilador e faz a injeção da partida frio. Muita coisa, né? Muita coisa para um pequenininho sensor de temperatura. Bom, primeiro, lá no painel de instrumentos, temos aqui, né? No Peugeot 307, olha o painel de instrumentos lá, a temperatura marcando, né? Tá fervendo o carro, né? Observaram, ó? Ligou a ignição, o ponteiro tá lá em cima. Enquanto o de combustível está na reserva, né? O de temperatura está lá em cima, marcando no vermelho, tá? Claro, era uma simulação que estava fazendo, o sensor estava desligado nesse momento. Então a ECU identifica que o sensor está desligado e o sistema entra em emergência, né? A temperatura marca lá no vermelho, mas a injeção adota características de emergência. Liga o eletroventilador, até por segurança, né? Para não correr nenhum risco, tá? E mapeia o sistema mais restrito, ou seja, não despeja toda a potência do motor, segura mais na emergência. Isso é verdade, pessoal. O sistema acaba que meio que se controlando, limitando as rotações e velocidades nesse momento, tá? No painel, por ter ligação em rede CAN, temos nesse sistema, além da marcação no painel de instrumentos, a indicação de stop e aviso sonoro quando há falhas no sistema de arrefecimento. Então, acontece o quê? Não é só marcação no ponteiro. Pisca, né, o escrito stop, né, e apita ainda, solta o gongo, né? Ou seja, é um controle bem alto. Isso é muito bom, tá? Para o dono do carro evitar de ferver o motor, empenar cabeçote, perder cabeçote, queimar a junta, etc. Mesmo assim, as pessoas deixam acontecer, mas quando apita, né, quando acontecer alguma coisa, fica mais fácil para o cliente parar. Agora, tem casos que não vai apitar, não vai dar o stop e o motor funde por falha no sistema de arrefecimento. Por que isso acontece? Simples. O sensor é um sensor de temperatura. Bom, bem, não importa se o que está nele ali é água, é um líquido ou é ar. Ele é um sensor de temperatura. Se houve perda do sistema de arrefecimento, perdeu água,
O que o sensor vai medir ali? O ar quente. Então ele pode dar uma pequena enganada no painel. Tá sem água, tá medindo o ar quente, tá marcando que o motor tá frio. Na verdade, o motor tá fundindo, né, praticamente, e o sensor não marcou nada. Defeito? Não, é projeto, né? Entende-se que é um projeto da montadora, né? Ele marca apenas o que ele tá ali colado nele. Se tem líquido, ele mede o líquido. Só que furou a mangueira, perdeu o líquido. Tem o que ali? Ar. Que ele vai medir? O ar. É a mesma coisa? De jeito nenhum. Não é a mesma coisa, tá? E aí deixa-se a desejar, tá? Onde está ligado a ECU, né, do motor em relação ao sensor da água? Vamos ver já já. Mas lembre-se, a marcação do painel de instrumentos é ECU da injeção para a BSI, a unidade de bordo interna, né, ou CSI, né, a central inteligente do sistema, tá? São só 2 fios no sensor da água. Temos a seguinte ligação com o ECT. Pino 1, CA3, pino 2, MA4. Simplesinho, 2 pinos. O módulo manda 5 volts com controle de tensão. Mede essa tensão. O pino 2 é aterramento direto. É o módulo que envia também. De acordo com a resistência elétrica, teremos um maior ou menor despejamento desses 5 volts no aterramento. Então, lá, o motor está frio. Lembra, ó, temperatura baixa, resistência alta. Despejou 5 volts. Os 5 volts consegue passar para chegar no aterramento? Se a resistência está alta, não. Quantos volts vai marcar no scanner ou lá pro módulo? Mandou 5. Bateu numa resistência alta, vai cair para 4, 3,5. Ok? Então, motor frio, a resistência está alta. Motor quente, temperatura está alta. A resistência está baixa. O módulo mandou 5 volts. A resistência está baixa. Esses 5 volts vão conseguir atingir o aterramento. Obviamente, os 5 volts caem para 1. E é mais ou menos isso, pessoal. Com o sensor marcando frio, dá em torno de 4 volts. Com o sensor marcando quente, dá em torno de 1 volt. Tá? Ou seja, é possível sim você fazer o quê? Testes, medições, até mesmo com multímetro no sensor da água. E se eu desligar? Desconectei. O que acontece? O módulo identifica uma falha. Por quê? O módulo consegue identificar 2 tipos de problemas. CC e CA. CC, curto-circuito. Um fio encostou no outro. CA, fio quebrado. Não está chegando no sensor. Então, se eu desconectei, é um CA. É um circuito aberto. O módulo identifica isso. Porque ele sabe que ele manda 5 volts, tem que ter uma queda. Tem que dar a volta. Se não está dando a volta, é porque tem fio quebrado. Ou o sensor queimou. Isso é o famoso CA, circuito aberto. E o CC? O CC é mais difícil de acontecer. O módulo manda 5 volts e cai a 0. Ué? Como que isso acontece? O módulo manda 5 volts e cai a 0. Ó o dedo, ó. Curto-circuito a massa. Não vai passar pela resistência, já vai aterrar diretamente. Então mandou 5, cai a 0. É um sinal de quê? CC, curto-circuito, circuito fechado. E aí o módulo também interpreta como um defeito. É mais difícil o curto-circuito? É mais difícil. O CA, o circuito aberto, é muito mais fácil, né? Mas temos que entender bem, né, os 2 jeitos, os 2 métodos que o módulo interpreta falha, tá? Sinais. Esse sensor recebe 5 volts com controle de tensão e aterramento via ECU. E assim, conforme a variação na sua resistência, teremos a variação no valor de sinal, pois há referência de 5 volts com controle. Tá? Então o módulo recebe 5 manda 5 volts e mede a queda. Tá?
a queda vai ser diretamente proporcional ao valor da resistência do sensor. Na telinha do scanner, então aqui no nosso Captor V3, vejam lá, ó, temperatura da água, 43,5 graus Celsius. Qual é o normal de trabalho, segundo a engenharia do próprio scanner? Ó, de 80 a 110. Estão vendo ali embaixo? Ó, embaixo da temperatura de água, ó, de 80 a 110 graus Celsius. E quanto tem o carro agora nesse momento? 43,5. Tá? E a variação que ele teve, por enquanto nenhuma, né? Ó, 43,5 de mínimo e de máximo. Tá? Então, dessa forma, no scanner automotivo, a gente consegue enxergar também o funcionamento do sistema. E é legal quando você acompanha que a temperatura vai subindo, vai subindo, vai subindo. Chegou a 90 graus, quando abre a válvula termostática, mais ou menos, cai para 70. Cai uns 20, 10, 20 graus Celsius. Depois continua subindo e aí passa, chega perto do 100. É bem curioso quando você acompanha o funcionamento da primeira abertura da válvula termostática. A queda é gritante. Bom, às vezes dá até para perceber isso no próprio painel de instrumentos do carro. Né? Quando abre a válvula, você enxerga que deu uma quedinha, né, no ponteiro do sistema. Tá? Por falar em scanner, né, a variação de sinal desse sensor deve ser acompanhada, pois há variações admissíveis, pois há uma pequena queda de temperatura quando a válvula termostática se abre. Depois aumenta até o valor nominal, até próximo a 100 graus Celsius, tá? Então no scanner dá para medir, mas também dá para medir no multímetro, né? É possível, ó. As respostas: 0 graus, 3,6 volts, 40 graus, 2 volts, 80 graus, 0,7, 100 graus, 0,4 volts. Então temos o quê? De novo, uma variação inversamente proporcional. Aumenta a temperatura, diminui a tensão. Diminui a tensão, aumenta a temperatura. Tá? Dá para medir com multímetro? Dá. Só liga ali em paralelo, né? Você consegue medir tranquilamente. Tá? E dá até para simular fora também. Por que não? Né? A medição de valor aí é possível. Ok? Bom, o nosso último tema dos sinais de entrada, temos aí na tela os interruptores. O nome está dizendo já, né? Ó, interrompe. Interruptores. O que eles fazem? Abre e fecha o circuito. Um circuito que? Hidráulico? Não. Circuito elétrico. Tá? Necessariamente não tem que ser hidráulico. Pode ser elétrico. É um interruptor. Nesse caso, temos aqui, ó, dois exemplos. Ó. O interruptor, né, do sistema de ar-condicionado e o interruptor do pedal de freio. Um trabalha, né, com abre e fecha. O outro trabalha com abre e fecha. Um trabalha com o movimento do pedal. O outro com parte do motor. Temos do ar-condicionado, né, o pressostato. Temos pressão de óleo, direção hidráulica. Tem vários interruptores no carro. Isso é o quê? Qual é a função e funcionamento de cada um deles? Porque alguns deles podem influenciar no funcionamento do motor. Isso pode acontecer realmente, tá? Temos que estar bem atentos a essa questão, tá? Então aqui na tela o interruptor de óleo e o de baixo o interruptor de pedal de freio, tá? Falar então dos interruptores. Temos alguns componentes que apresentam apenas duas posições possíveis, os chamados aberto ou fechado. Esses são os interruptores que ligam ou desligam o circuito, como o de freio ou pressão de óleo. Vocês viram aí, né? Eles estão ligados no circuito. Necessariamente não é no módulo da injeção. Pode estar ligado no BSM, pode estar ligado na BSI, não importa. Pode variar essa ligação. O importante é entender
que as ligações em rede permitem isso. Que o interruptor da luz de óleo esteja ligado na injeção. E a injeção dá o sinal para a BSI. E a BSI apaga a luz do painel. Ou apita e acende a luz do painel, né? Por que não? Podemos ter o contrário também, né? E assim, dessa forma, você tem o quê? Mais sistemas interligados e um melhor controle de funcionamento do motor, tá? Acho que é importantíssimo isso, tá? Tem alguns testes ainda no scanner, né? Que são possíveis, né? Da gente fazer neste carro. Vamos lá. Podemos e devemos testar os sinais de aberto ou fechado dos interruptores. E temos outros como acionamento do ar-condicionado. O que a gente faz? Entre em leituras no scanner, em análise gráfica, em visual gráfico, né, em dados. Estude, analise item por item. Porque você consegue enxergar, às vezes, no meio do texto, né, nas leituras do scanner, alguma informação importante. Algum sinal mentindo, algum interruptor mentindo. Sem brincadeira. Isso pode acontecer mesmo. Fazer o quê? Focar e ler todos os itens através do scanner automotivo. Ok? Belezinha? Muito bem. Aqui, a nossa unidade eletrônica, a central do motor. E claro, vamos para mais uma dica. Devemos estar muito atentos nesse motor com o sistema de arrefecimento, pois tem muita falha na válvula termostática e casos com corrosão total das palhetas da bomba e do sistema. Então o que? Tem defeitos, pessoal, que levam tempo. E automaticamente você pode esquecer alguma coisa. Então o que? Olhar, ter foco, enxergar os problemas para que não se alastrem ou pelo menos não aumentem também. Tá ok? Muito bem. Perguntinha da nossa aula antes do nosso plantão de dúvidas. O sensor de temperatura do ar altera o sistema? E aí? Altera o mapeamento do sistema, o sensor do ar? Chega a esse ponto? Resposta: sim. Falhas nesse sensor podem alterar a rotação e potência do motor. Principalmente amarrar, tá? Principalmente amarrar um pouco a potência do motor. Porque sabe-se que esse tipo de bico não é tão fácil de encontrar, acaba tendo esse tipo de problema também. Ok? Muito bem. Alunos do universo do mecânico, após aí as dicas, né, do nosso patrocinador sobre o sistema de arrefecimento, vamos aqui ao nosso plantão de dúvidas. Primeira pergunta. José Ricardo perguntou: Scopino, o sensor MAP vai dar que sinal quando a correia dentada estiver montada fora de sincronismo? Então é assim, o sinal do MAP é a depressão, é a pressão negativa no coletor de admissão. Como o motor é 4 cilindros, é muito distante, né, de um cilindro para o outro a parte de aspiração. Então oscila realmente. Quanto que oscila? Vamos falar em milímetro Hg, que é o que é mais comum você ver aí nos manômetros de medição de vácuo de motor. Vai oscilar 350 a 400 milímetros Hg em marcha lenta. Mas não é que ele oscila entre 350 e 400 assim, ó. Ele fica assim, ó. E é normal ele oscilar assim, porque é a fase de abertura e fechamento das válvulas, tá? O pistão descendo, provocando a depressão. Então ele oscila rápido, o que é o normal. Se ele está oscilando devagarzinho, tem coisa errada aí. Não pode. Tem que oscilar rápido, tá? Então essa é a primeira questão. O valor, como falei para vocês, essa faixa 350 a 400 milímetros Hg, tá? Se tiver mais alto do que isso, a válvula está ficando mais aberta do que deve. Se tiver mais baixo do que isso, tem perda de eficiência do motor, ou a válvula está ficando menos tempo aberta do que deveria. De qualquer forma, geralmente, quando a depressão está fora, temos falha em montagem da correia dentada. Geralmente. Mas também
nada impede termos problemas, né? Por exemplo, de válvula queimada, válvula presa, válvula mal assentada e por aí vai, tá? Então, muito atentos com a questão de sincronismo do motor. Quando vocês pegam um pepino grande na oficina, aqueles carros que já começam a dar dor de cabeça, 2 testes iniciais: medir compressão do motor e vazão de cilindro. São testes distintos, tá? A maioria conhece compressão, beleza. Mas e vazão de cilindro? Poucos conhecem. Então, é tão importante quanto medir a vazão e medir a compressão do motor. Então, vale a pena investir no equipamento que mede vazão de cilindro, porque você mata muito defeito mecânico. Então, o carro tem um pepino grande, primeira coisa, passa esses 2 testes, compressão e vazão. Sinal que o motor, se passou no teste, né? Sinal que o motor está, a parte física, a parte mecânica está ok, tá? Alessandro Tomás mandou a seguinte pergunta: olá, Scopino, ontem tive um chamado para atender o veículo em uma oficina de um amigo. E ele estava com um Peugeot com problema de não ligar o eletroventilador. E ele estava condenando a central. Mas o problema estava no sensor da temperatura. Ele lia apenas 99 graus Celsius. Tá? E caía para 87 de temperatura. Tá? E aí acontecia o quê? Não acionava o eletroventilador. Foi preciso prestar muita atenção nos sinais de leitura para identificar a falha. Então o quê? O carro está aquecendo e não liga a ventoinha. Se o sensor está mentindo, o módulo acredita. Pensem nisso. Quando o sensor mente, o módulo acredita. Como falei, só pode ter 2 falhas: CA e CC, circuito aberto ou curto-circuito. Se o sensor mente, pessoal, o módulo acredita. E aí o motor ferve e a ventoinha, o eletroventilador, não entra em funcionamento. Então, vale a pena, pessoal, perder um tempo, vamos dizer, de investir um tempo e fazer as leituras no scanner. Ler linha por linha para captar possível valor de leitura incorreta. Possível sensor mandando a informação incorreta. Possível sensor mentindo. Essa é uma dica muito importante para vocês, tá ok? Então aqui, para finalizarmos mais uma aula no seu universo do mecânico, como sempre, o meu agradecimento por chegar aqui até o final desta aula técnica. Obrigado a todos por fazerem parte do MEC. Na próxima semana, próxima quinta-feira, teremos Atuador parte 1, aula 8, desse Peugeot 307 Flex, onde nessa aula 1 veremos o que? Iniciaremos os comandados pela ECU. Até então foi sensores, agora são os atuadores. Belezinha? Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Olá, amigo reparador, bem-vindo a mais um programa da série Como Instalar da MTE Thomson. Meu nome é Rogério Costa e eu vou passar para vocês todas as informações para a correta instalação dos nossos produtos. Antes de começar o seu trabalho, verifique se você tem as ferramentas corretas e os utensílios para facilitar o seu trabalho. Lembrando que o uso de equipamento individual de proteção é recomendável também. Quanto ao descarte de materiais líquidos, fique atento à correta destinação de cada um deles. Posicione abaixo do sistema a bandeja coletora de líquidos. Desconecte a fiação do interruptor. Com a chave de 29 mm, gire no sentido anti-horário e retire o interruptor defeituoso. O líquido vai sair e será uma oportunidade para trocá-lo também.
Retire o anel de vedação do interruptor que ficou no radiador. Retire a junta que pode ter ficado grudada no sistema e, até se necessário, faça a limpeza da rosca no radiador. Coloque o anel de vedação no interruptor e rosqueie-o com a mão até o final da rosca. Agora, com a chave 29 mm, faço o aperto final. Encaixe o conector no interruptor. Está terminado o trabalho. Esperamos ter ajudado com essas informações. Acompanhe sempre os nossos capítulos da série Como Instalar. Qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato conosco. Até a próxima!